Boa tarde a todos. Dando sequência às nossas abordagens acerca do concurso de crimes, vamos falar um pouco agora sobre o concurso material, algumas noções básicas acerca do concurso material, que está previsto no artigo 69 do Código Penal. O concurso material ele ocorre quando o agente, quando o sujeito ativo, pratica dois ou mais crimes através de duas ou mais condutas. Condutas essas que podem ser ações, ou que podem ser omissões, ou que podem ser mesclas de ações e omissões. Os crimes podem ou não ser idênticos, quer dizer, podem ser crimes que guardam entre si alguma identidade, por exemplo, homicídio, 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 lesão, 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 furto, 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 ou podem ser não idênticos. Pode ser um homicídio com uma ocultação de cadáver, pode ser um furto com um estelionato, com uma apropriação indébita, com um roubo, enfim. Quando nós temos o concurso em que os crimes são idênticos, eles podem ou não ser idênticos. Quando os crimes praticados em concurso material eles são idênticos, nós denominamos este concurso material de concurso material homogêneo. E quando são crimes diferentes, por exemplo, um furto e um roubo, que estão em concurso, aí nós denominamos o concurso material de concurso material heterogêneo. Então, o concurso material homogêneo ocorre quando os crimes em concurso são idênticos e o concurso material heterogêneo ocorre quando os crimes são crimes diferentes, não idênticos. No caso do concurso material, a consequência jurídica é que as penas dos crimes praticados elas se aplicam de forma cumulativamente. E como é que isso se dá? Como é que se dá essa forma de aplicação cumulativa das penas? Bom, primeiro, se as penas forem idênticas, eu não estou mais falando dos crimes agora, estou falando das penas. Se elas forem idênticas, elas são unificadas, podem ser unificadas para fins de execução. Então, por exemplo, se o sujeito pratica um furto e um roubo, e os dois, embora os crimes não sejam idênticos, as penas são idênticas, porque ambos são apenados com reclusão. Então, reclusão, penas idênticas podem ser unificadas para fins de execução. Então, quando as penas são idênticas, elas podem ser unificadas. Reclusão, detenção, e aí se executam em conjunto. Se por acaso as penas forem diferentes, um dos crimes for apenado com reclusão, outro for apenado com detenção, primeiro vai se executar a mais grave, no caso a reclusão, e depois vai se executar a menos grave, que no caso é a detenção. Então, crimes com penas idênticas, elas podem ser unificadas e serem executadas em conjunto. Se forem penas diferentes, reclusão para detenção, elas não são unificadas, por óbvio, não tem como unificar duas coisas diferentes. Então, elas não são unificadas. Primeiro se executa a reclusão, que é a mais grave, e depois se executa a detenção. Isso está na parte final do caput do artigo 69. Quando se trata de concurso material que acabe gerando penas restritivas de direitos, nós também temos uma duplicidade de possibilidades quanto à execução. Se elas forem compatíveis entre si, elas podem ser cumpridas simultaneamente. Então, por exemplo, o sujeito ele é condenado a uma pena de uma prestação pecuniária, de entregar uma cesta básica em algum lugar, e uma outra pena de prestação de serviços à comunidade. Então, as penas
elas podem se compatibilizar, não há incompatibilidade entre elas. Então, elas podem ser cumpridas de maneira simultânea. Ao mesmo tempo em que ele está cumprindo lá a prestação de serviços à comunidade, ele pode também fazer a entrega da sua prestação pecuniária, da sua prestação de gênero alimentício, conforme tenha sido o objeto da condenação. Se elas forem incompatíveis, aí elas devem ser cumpridas de maneira sucessiva. Tá? Primeiro cumpre-se uma e depois cumpre-se outra pena. Quando elas não têm essa compatibilidade, essa possibilidade de serem cumpridas ao mesmo tempo, por exemplo, o sujeito tem que prestar prestação de serviços à comunidade no fim de semana, e a outra pena é a limitação de fim de semana. Então não dá para cumprir as duas ao mesmo tempo, porque o sujeito ele tem que primeiro cumprir as prestações de serviços à comunidade, em que ele vai utilizar horas do fim de semana, e depois vai ter que cumprir a sua limitação de fim de semana, porque elas não têm condição de serem ambas cumpridas ao mesmo tempo. Então, neste caso, cumpre-se uma e depois cumpre-se outra. Esta regra da simultaneidade quando compatíveis ou da sucessividade quando incompatíveis está prevista no artigo 69, parágrafo 2º. Tá? E tem uma regra importante no parágrafo 1º do artigo 69 que diz o seguinte: se um dos crimes em concurso material não tiver substituição de pena, aquela substituição que está prevista lá no artigo 44 do Código Penal, né? Quem ainda não estudou o regime de substituição de penas, é bom dar uma olhadinha no artigo 44, porque lá nós temos um regime de substituição de penas. Então, quando não for passível de substituição na forma do artigo 44 algum dos crimes que estão em concurso material, esta impossibilidade de substituição se estende também para os demais, ainda que esses outros crimes individualmente até pudessem ter substituição. Mas como estão em concurso e para um deles não coube, então o artigo 69, parágrafo 1º, ele diz que quando não cabe para um, esse não cabimento para um se estendem para todos os demais crimes que estão naquele concurso material. Ou seja, mesmo que coubesse para algum deles individualmente a substituição da pena por uma multa ou por restrição de direitos, enfim, lá com base no artigo 44, o artigo 69, parágrafo 1º, para estes outros, por extensão daquele que não coube, também vai vedar a substituição, e aí não haverá substituição de pena, tem que cumprir tudo conforme originalmente condenado. Tá? Então, essas são as principais regras relacionadas ao concurso material do artigo 69 do Código Penal.